E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guedes e no vídeo de hoje a gente vai fazer o como fazer, né? Entender ali o como fazer, como aplicar a estrutura de histograma. Então no outro vídeo a gente colocou lá o que é e agora como aplicar, como fazer, como utilizar realmente isso aí. E claro, a gente sempre traz alguns exemplos aqui utilizando a empresa fictícia Dunder Mifflin lá da série The Office. Então nesse vídeo aqui não seria diferente. Então vamos pro vídeo. Então pessoal, aqui eu tô com o nosso material, aqui eu coloquei o histograma de exemplo, né, atrasos por semana lá na Dunder Mifflin. E qual que é o ponto? Como a gente conversou, o ponto crucial de um bom gráfico é a gente ter períodos e situações em separado. Eu dei até um exemplo ali falando o seguinte, né, imagina você ter ali uma tabela de dados com situações, quantidades, ocorridos e até mesmo períodos, e eu te entrego ali esse relatório com todas essas informações. Muito provavelmente você gastaria muito tempo analisando cada um deles, tendo uma ideia de quando, de que forma acontece, o que acontece de fato. Então, quando a gente monta um histograma, um gráfico dessa forma, fica muito mais fácil para que a gente possa fazer a leitura dessa informação. Então, o ponto focal é justamente esse. Então, para ficar mais claro, a gente vai entender ali a questão da aplicação em si. Então a gente colocou um ponto aqui que são os atrasos da semana ali dentro da Dunder Mifflin. Então a gente tem os dados que são números de entregas atrasadas por semana no último trimestre. Então vamos pensar assim, ó. Você tem uma situação ou várias situações dentro da empresa e essas situações na maioria das vezes é para resolver problema ou até mesmo para melhorar algum tipo de processo. Então a gente tem aqui o número de entregas atrasadas. E a gente separou aqui por semana. Então, como que funcionaria esse tipo de análise, né? A gente teria essas situações registradas a cada semana para a gente saber ali as quantidades. Ó, então, tem um tempo X para entrega. Atrasou quantas nessa semana? Coloca lá. Na outra semana, coloca lá. Na terceira, na quarta, por aí vai. Então, a gente fez um processo de separação por período. Tá ok? Então isso é bem importante quando você vai montar um histograma, uma análise gráfica nesse sentido, tá ok? Então aqui a gente tem o número de atrasos, tudo certinho. E aí a gente foi lá e fez exatamente o que eu acabei de falar. A gente tem a semana 1, 2, 3 e 4. Sendo a semana 1, 2 atrasos, semana 2, 5 atrasos, semana 3, 8 atrasos e a semana 4, 13 atrasos. Aqui a gente já teve um ponto importante, uma crescente. Então, se a gente fosse fazer outro processo analítico, a gente teria que identificar o porquê que acontece esse crescimento desse atraso. Começa o mês e as demandas de vendas vão aumentando e a gente não consegue dar conta por algum motivo dentro do processo operacional, enfim, teria que ser feito algum tipo de análise um pouco mais profunda para a gente entender melhor isso aí, mas já é um ponto que o histograma vai mostrar para nós e a gente tem ali o gráfico justamente para entender isso melhor, tá ok? Então a análise, né? Atrasos crescem no fim do mês, pode estar relacionada ao cúmulo de pedidos no fechamento desse ciclo. Então justamente o ponto que a gente conversou é algo que eu tenho que analisar. Então eu teria que fazer todo um processo de investigação, análise de causa, buscar ali, conversar com o pessoal, coletar informações para poder criar um plano de ação, para eu poder resolver esse problema. Então todas essas ferramentas que a gente tem conversado, né, nos vídeos aí, lógico que vai ter muitos mais vídeos aí sobre esse tipo de mecânica, né, de resolução de problema, levando em consideração que aqui é um canal de gestão, melhoria de processo. Você vai ter ali sua caixinha de ferramentas para poder resolver problemas, para ser mais eficiente, mais eficaz. E aí você conseguir ajeitar as coisas e chegar numa melhoria contínua, tá ok? Então, fica diretamente aí ligado esse ponto, deixa eu tirar aqui, pronto. Que basicamente é isso que você precisa fazer. Separar os dados, coletar as informações, definir um periódico e aí sim você vai conseguir ter um tipo de análise mais profunda com gráfico, visual, um histograma, para que você consiga entender melhor essas informações e dados. E lembrando, como a gente sempre gosta de dizer, informação e dado é um negócio que você consegue visualizar dentro da empresa como um todo.
da onde você vai extrair essas informações e a segurança que você vai ter na coleta desses dados é um ponto importante. A gente sempre gosta de deixar essa informação, essa observação aí para você, tá ok? Então, meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Não deixe, né, de largar o seu gostei aí, se quiser deixar algum comentário, alguma solicitação, tudo mais, as caixinhas de comentários tá aí, outros links que a gente deixar também na descrição desse vídeo. E é isso. Lembrando que essas estruturas gráficas você também encontra no It System, a nossa ferramenta de gestão. É um software que vai auxiliar você no atendimento de normas, sistemas de gestão como ISO, Inmetro, Anvisa, e lá a gente tem estruturas gráficas para você lançar poucas informações e esses dados já serem coletados de maneira totalmente automática. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você assistir um vídeo falando sobre o nosso sistema, para você entender um pouco mais. E claro, precisando de um software que vai te auxiliar em atender sistemas normativos, pode contar com a WIT, que o nosso sistema é completo. Valeu? Por hoje é só, fique na paz e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.